Pessoal, depois de termos entendido um pouco sobre os critérios de desempate, agora nós iremos falar sobre as margens de preferência que também são estipulados na lei. A única diferença entre as margens de preferência e o critério de desempate é que o critério de desempate ele é legal, ou seja, não precisa estar estipulado no edital para se cobrar o critério de desempate, porque a lei já fala que aqueles ali são os critérios de desempate a se seguir em uma licitação caso aconteça algum tipo de empate. Na margem de preferência é um pouco diferente, porque a lei ela dá uma discricionariedade para a administração de aderir àquilo ou não aderir àquilo. Mas para que a administração cobre a margem de preferência, precisa estar estipulado no edital. Porque a lei ela diz assim, que poderá ser estabelecida uma margem de preferência, mas para cobrar essa margem de preferência, além de estar especificado na lei, é necessário está no edital para se cobrar. E quais são essas margens de preferência? Outra coisa, eu não tinha falado para vocês que em alguns momentos eu ia precisar recorrer à letra da lei para explicar para vocês de uma forma mais clara. Então, chegou o momento e estas aulas, nesses blocos que eu irei fazer neste momento, vai ser um pouco mais cansativo para vocês. Por quê? Porque eu vou precisar recorrer à letra da lei seca mesmo para explicar. E outra coisa, se vocês não lerem essas partes de margem de preferência e critérios de desempate, sentar o bundão na cadeira e ler, vocês não vão aprender porque são critérios muito técnicos que vocês precisam estar atentos a esses critérios. E a margem de desempate diz assim, a lei diz assim especificamente, nos processos de licitação poderá. Toda vez que você lê poderá, é que a administração ela poderá, no caso é discricionário para ela pode seguir aquilo ou não, ela não tem obrigação de seguir. Então por isso que eu falei que ela só irá cobrar de você quando estiver especificado no edital, porque não basta só estar escrito na lei para que ela cobre a margem de preferência, precisa estar no edital. E diz assim, poderá ser estabelecida uma margem de preferência. E essa margem de preferência está escrito assim, para produtos manufaturados ou serviços nacionais, mas esses serviços precisam atender às normas técnicas brasileiras. E também pode ser aderido uma margem de preferência para produtos produzidos por empresa que comprove o cumprimento de reserva de cargos à pessoa com deficiência ou reabilitado da Previdência Social. Mas tem outro porém, que atenda às regras de acessibilidade. Precisa estar vinculado com isso para que se cobre a margem de preferência. E tem outro detalhe também muito importante. No critério de desempate, como eu tinha dito, é seguido uma ordem sucessiva. Primeiro, os produtos produzidos no Brasil, depois produzidos por empresas brasileiras, depois produzidos por empresas que prestem serviço a pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência, e só no último caso eu falei do sorteio. Então tem uma regra sucessiva a se seguir no critério de desempate. Na margem de preferência é totalmente ao contrário. A administração ela pode colocar somente produtos manufaturados, ou ela pode escolher também serviços nacionais, ou ela pode escolher, a critério dela, produzidos por empresas que comprovem o cumprimento de reserva para pessoas com deficiência ou reabilitados da Previdência Social. Não existe uma ordem a ser seguida. Ela pode escolher cada um desses e colocar no edital. Mas se ela colocou no edital, ela só vai cobrar se ela colocar no edital. Se ela não colocar no edital, ela não vai poder cobrar essa margem de preferência. Galera, agora que vocês já estão afiados no que é critério de desempate e no que é margem de preferência, e eu espero que vocês neste momento tenham lido essas partes que eu falei para você, que o critério de desempate são aquelas regras sucessivas, e a margem de preferência é que a administração pode ser que use em uma licitação, pode ser que ela queira. Só vou esperar o helicóptero passar aqui na minha casa, e aí eu já falo para vocês. Pronto, passou. E aí, agora que você já sabe o que é margem de preferência, mas eu volto a repetir, dê uma lida geral no que é margem de preferência, em todos os seus critérios de margem de preferência, porque, como eu falei, a FCC ela tem batido bastante em tirar vírgulazinha, em tirar palavra, em colocar uma palavra em um lugar que não tem. Então fique muito esperto às margens de preferência e critérios de desempate. E eu volto a repetir, a FCC tem cobrado muito essas questões, muito mesmo. Que ela não cobrava no passado, ela está cobrando agora. Então fiquem muito espertos com isso. Critério de desempate e margem de preferência, principalmente margem de preferência.
Agora nós iremos entrar em um tópico um pouco chato da lei, e é um pouco maçante mesmo. Mas eu preciso falar isso para vocês, por quê? Porque se eu não explicar para vocês essas definições neste momento da aula, lá na frente você não vai entender quando a lei em algum momento falar assim, em obras de grande vulto, em uma compra específica, em uma alienação específica, você precisa saber. Esses detalhezinhos, você precisa estar afiados. E aí, não adianta, novamente eu vou falar para vocês, não adianta eu só vir aqui explicar para vocês, se vocês não pegarem a letra da lei e tentar ler, tentar entender, tentar bolar esqueminhas para vocês entenderem essas especificações ou essas definições. Porque se não for assim, sinto muito, é melhor você parar por aqui. Mas, como eu sei que você quer estudar, e isso é muito importante, vem aqui comigo. Agora a gente fala um pouco das definições. Eu separei aqui na lousa algumas dessas definições que vem cobrando bastante, mas eu vou explicar todas elas para vocês. Você pode ficar tranquilo, pega um cafezinho aí para você tomar, toma um chazinho para você descansar a sua cabeça, mas escuta todas essas definições e tenta guardar a forma que eu estou falando para vocês, mas volta a repetir, faz alguns esqueminhas para você não se perder, tá? A lei fala das definições de obras, serviços, compras, alienações, obras, serviços e compras de grande vulto, seguro-garantia, execução direta, execução indireta, projeto básico e projeto executivo. Desses, o que é mais importante para você gravar e o que as bancas mais cobram? Ela brinca muito com projeto básico, brinca muito com projeto executivo, ela arrebenta de questões em relação a isso aqui, na execução direta sobre empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa e empreitada integral. Esse aqui é um tópico bastante importante que eu quero que vocês gravem, guardem, faça desenhinhos, coloca na porta da geladeira, coloca no banheiro quando você estiver olhando no celular. Mas tenta decorar todos esses que eu estou falando para você. Se você não decorar, tenta pelo menos fazer esquema. E obras, serviços e compras de grande vulto. Eu vou explicar cada um para vocês. Por isso que eu falei que essa é uma parte chata da lei. Eu vou tomar uma água agora, porque a gente vai ler um pouquinho agora, bastante, para eu não ficar sem voz aqui para vocês. E vamos lá. Para os efeitos desta lei, que lei, Diógenes? A lei 8666. Para os efeitos dessa lei, considera-se obra o que vem a ser obra. Obra é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou execução indireta. Eu já explico o que vem a ser execução direta e indireta lá embaixo. Serviços. O que vem a ser serviços, que a lei tanto fala, que bate, que cobra. Serviço é exatamente isso aqui, ó. Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos profissionais. Compra. O que vem a ser compra? Qual é a definição que a lei dá para a compra? Compra é toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. Alienação. Quando você ouvir falar em alienação, é toda transferência de domínio de bens a terceiros. E alienação nem sempre significa vender. Pode ser comprar também. Alienação é toda transferência, tudo que vai transferir de domínio de bens a terceiros. Isso é uma alienação. Obras, serviços e compras de grande vultos. Mas o que vem a ser essas obras e serviços de grande vultos? É aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite estabelecido na linha C do inciso 1 do artigo 23 dessa lei. Este inciso aqui neste artigo, ela está, como eu disse lá anteriormente, está desatualizado. Hoje é outro valor que o nosso presidente, ex-presidente na verdade, o Michel Vampirão, ele mudou esse decreto aqui, tá? E hoje esse valor está especificado em 3,3 milhões. Então é 25 vezes 3,3 milhões, que vai dar 82 milhões e 500. Isso é para obras e serviços de grande vulto.
As bancas elas não cobram muito isso aqui não, tá? Eu coloquei isso aqui para você entender mais ou menos o que vem a ser essa obra de grande vulto. Tenta decorar esses números porque as bancas elas vão mudar exatamente isso aqui. Mas eu, como respondo questões praticamente todos os dias, eu não vejo cobrar muito. Isso aqui eu coloquei só para ficar registrado na cabeça de vocês. E isso é uma obra de grande vulto, obras e serviços de grande vulto. Todas as obras que ultrapassar esse valor aqui, 25 vezes 3,3 milhões. Seguro-garantia. O que vem a ser seguro-garantia? O seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. Execução direta. Essa é importante, eu quero que você grave. O que vem a ser execução direta? É a que é feita pelos órgãos e entidades da administração pelos próprios meios. Ou seja, um município vai contratar um serviço de uma autarquia. A autarquia e o município elas não estão ligados vinculadamente no mesmo critério. Por exemplo, é como se o Estado fosse pedir um serviço do próprio município. Isso é uma execução direta entre eles. Não precisa de um terceiro, de um particular, para exercer esse tipo de serviço, esse serviço. Então isso é uma execução direta. É a que é feita pelos órgãos e entidades da administração, pelos próprios meios, pelos seus próprios meios. O que vem a ser uma execução indireta? Uma execução indireta, e isso aqui, principalmente essa execução indireta, eu quero que vocês deem um foco mais importante, um foco especial nessa execução indireta. Porque as bancas, ela brinca muito com isso aqui. Ela troca um pelo outro, ela muda o conceito de um pelo outro e faz você se ferrar na hora de responder questões. Execução indireta é a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes que eu vou ler para vocês, que é isso aqui: empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa e empreitada integral. E o que vem a ser cada um deles? A empreitada por preço global é quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. A empreitada por preço unitário é quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo de unidades determinadas. Por preço certo de unidades determinadas. Tarefa. O que vem a ser tarefa? É quando se ajusta mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais. E a empreitada integral é quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as etapas da obra, serviços, instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante, em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização, em condições de segurança estrutural e operacional e com as características adequadas às finalidades para o que foi contratada. Talvez eu tenha lido aqui, você não entendeu porra nenhuma, mas volto a repetir. Leia esse contexto todo que você vai entender. Para esta regra de execução indireta, eu, Diógenes, fiz uma regrinha para eu decorar. E isso me ajuda muito na hora de responder as provas. Por exemplo, quando eu vejo falar em execução indireta, empreitada por preço global, quando ele dá o conceito aqui, eu coloquei assim para eu decorar. O serviço ou preço é certo e total, eu entendo que este macete me faz lembrar de global. Quando o preço é certo e total, é global. Quando o preço é certo de unidades determinadas, é unitário. Quando é tarefa, eu penso, mão de obra é tarefa. E aí me faz vincular a tarefa. Quando é empreitada integral, eu penso que é a integralidade do empreendimento. Então pensa, empreitada por preço global é certo e total, então é global. Empreitada por preço unitário, certo de unidades, é unitário. Tarefa, eu penso em mão de obra, é tarefa. Empreitada integral, integralidade do empreendimento é empreitada integral. Por que isso? Porque essas são as palavrinhas chaves que a banca vai colocar na hora de elaborar as questões para você se perder. E aí ela troca um pelo outro. Aí quando você pensa que preço certo e total não pode ser de unidades, tem que ser global, porque essa é uma palavra que está vinculada a este conceito, a essa definição na execução indireta. Então grava para você nunca mais esquecer. Projeto básico. O que vem a ser esse projeto básico que as bancas tanto cobram? Presta muito atenção nisso aqui. É um pouco extenso,
mas eu vou ler para vocês o mais importante de tudo isso aqui, para vocês tentarem não se confundirem na hora de fazer a prova. Um projeto básico nada mais é do que... Eu vou tentar explicar e depois eu leio para vocês. Quando você... Prefeito de uma cidade. Um prefeito pode ser um biólogo, por exemplo, foi eleito prefeito da cidade. E ele quer construir um lago na cidade. Não um lago, vamos pensar numa praça. Ele não tem estrutura nenhuma, ele não tem capacidade nenhuma para montar o projeto básico para construir aquela praça. O que ele vai fazer? Ele vai contratar alguém para montar esse projeto básico. O projeto básico nada mais é do que esse aqui, ó. É um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que asseguram a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos. Eu não vou ler esses elementos porque é muito extenso, eu peço para vocês lerem depois, tanto A, B, C, D, E e F da lei, quando fala do projeto básico. Mas para vocês entenderem, projeto básico nada mais é do que elaborar todo o empreendimento, tudo que vai gastar. Vamos ver como que vai funcionar essa praça. Essa praça vai ter parquinho de criança, vai ter banquinho, vai ter lixinho, vai ter... Então, tudo, montar tudo. O projeto básico é saber o que vai gastar e ter uma noção mais ou menos do que vai fazer. Ó, vai fazer assim, vai fazer assim, vai fazer assim. Então, isso aí é um estudo técnico, em que se contrata uma pessoa, às vezes faz até licitação para saber quem é que vai fazer o projeto básico, o que não convém falar agora. Mas para vocês entenderem, o projeto básico é isso. É um estudo necessário daquilo que vai precisar fazer, daquilo que vai precisar licitar, para que seja feita uma licitação para contratar um particular que vai fazer essa obra ou esse serviço, enfim. Projeto executivo. O que vem a ser projeto executivo? Grava isso aqui também, porque as bancas cobram bastante. E eu vou explicar isso aqui quando eu estiver falando do artigo 9º lá na frente. Pode ficar tranquilo que esse projeto básico eu vou explicar de uma forma mais detalhada lá na frente. Mas a priori é o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ou seja, é um conjunto de elementos necessários que precisa estar de acordo com normas técnicas brasileiras. Então, esse basicamente é um projeto executivo, mas como eu disse, eu vou explicar um pouquinho dele lá na frente, porque tem em algumas obras específicas, esse projeto executivo pode fazer concomitantemente junto com a obra, não significa necessariamente que tem que fazer antes. É interessante que se faça antes, mas, por exemplo, um projeto básico foi para construir uma praça, como eu tinha dito. Vai construir essa praça? Vai. Já foi feito o projeto básico, já está tudo no esquema. É isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui para construir essa praça. Só que na hora de construir uma praça, apareceu uma pedra que veio do inferno, que ninguém sabe como que aquela pedra apareceu lá, e aí vai fazer o quê? Vai paralisar a obra para tirar essa pedra, para depois continuar a obra? Não. O projeto executivo é exatamente isso. É você pegar e poder fazer juntamente com a obra. Mas isso, como eu disse, eu explico lá na frente. Pode fazer esse projeto executivo concomitantemente com a obra. O projeto básico jamais. O projeto básico ele tem que existir. Para que a obra aconteça, o projeto básico tem que existir. Mas o projeto executivo pode acontecer paralelamente com a obra. Não significa necessariamente que vai acontecer com a obra, tá? É só se porventura acontecer qualquer merda, aí precisa fazer um outro projeto executivo para saber como que vai tirar aquela pedra que o capeta botou lá naquela praça para ser arrancada. Enfim, basicamente é isso. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Mas não se preocupe que eu vou explicar pelo menos o projeto básico, o projeto executivo lá na frente. Aí a própria lei de licitação, ela traz o que vem a ser uma administração pública. A administração pública é direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por eles instruídas ou mantidas. E o que vem a ser administração para a lei de licitação? É órgão, entidade ou unidade administrativa pelo qual a administração pública opera e atua concretamente. Calma, eu já estou terminando essa parte chata, mas é interessante vocês terem esse contato com a lei
porque senão vocês vão se perder lá na frente. É chato, bebe aí o cafezinho que eu falei para vocês e vamos voltar aqui. Aí a lei de licitação também traz o conceito, a definição do que vem a ser imprensa oficial. A imprensa oficial é um veículo oficial de divulgação da administração pública, sendo para a União, o Diário Oficial da União, e para os estados, o Distrito Federal e os municípios, o que for definido nas respectivas leis. O que vem a ser o contratante? O contratante é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual. É aquela que vai contratar. É a entidade, é o ente que vai contratar, o particular. O contratado é a pessoa física ou a pessoa jurídica. Lembra que eu falei isso para vocês? Que pode contratar de uma pessoa física ou pode contratar de uma pessoa jurídica? É exatamente para entrar agora esses esquemas na cabeça de vocês. O contratado é a pessoa física ou a jurídica signatária de contrato com a administração pública. A comissão, o que vem a ser essa comissão? É a comissão permanente ou especial criada pela administração com a função de quê? De receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. Ou seja, é aquela comissão de 3 pessoas que vai avaliar, que vai fazer parte da licitação, cuidar de todos aqueles procedimentos formais da licitação, para saber quem é que vai estar de acordo, quem é que atende às especificações que a administração está pedindo para aquele momento, porque alguém tem que cuidar disso, alguém tem que fazer isso. Então, são essa comissão específica que vai cuidar desta parte, de saber, por atos formais da administração, quem foi aquele que melhor se saiu para a administração se contratar. Aí lembra que eu também tinha dito para vocês sobre produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais? Eles estão exatamente aqui no artigo 6º, no inciso 17 e 18, que eu falei que faz parte da margem de preferência. Aí, para a margem de preferência, eu falei que são produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais, mas o que vinha a ser isso aqui? Está aqui. A própria lei está explicando para vocês o que são isso. Produtos manufaturados e serviços nacionais. Só que a margem de preferência, ele falou lá atrás. Os produtos manufaturados e os serviços nacionais, eles estão aqui agora. Aí você tinha que linkar uma coisa com outra. Por isso que eu falei que quando você lê essa lei, você leu aqui e a lei manda você ir lá para o artigo 6º, você vai para o artigo 6º e você leia e junta os dois para saber o que está acontecendo. Porque senão você vai se perder na hora de estudar. E é exatamente isso. E aqui que fala, eu já falei lá, mas eu vou falar novamente. Produtos manufaturados nacionais são aqueles produtos manufaturados produzidos no território nacional de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Às vezes a banca brinca, ele fala pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário. Lembra assim, ó, licitação, administração pública, quem cuida é o presidente do Brasil. Então, Poder Executivo Federal. Serviços nacionais, o que vem a ser isso? São serviços prestados no país nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. E sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos, que também faz parte adicionalmente da margem de preferência. São bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação, cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e que envolva pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas: disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade. E para finalizar, tem os produtos para pesquisa e desenvolvimento, que são bens, insumos, serviços e obras necessários para a atividade de pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de tecnologia e inovação tecnológica, discriminados em projetos de pesquisa aprovado pela instituição contratante. Eu sei, essa é uma parte chata da lei, não vou mentir para vocês, só que é uma parte necessária, porque só entendendo as definições que a lei traz para vocês, é que vocês irão entender o que está escrito lá na frente e poder linkar uma coisa na outra. Então, quando lá na frente fala assim, para obras e serviços de grande vulto é necessário XXX. O que é obras e serviços de grande vulto? Aí você vai vir aqui no artigo 6º, que vai explicar todas as definições do que vem a ser isso, do que vem a ser cada coisinha detalhada. Então, este é o bloco de agora.
A gente vai entender um pouco mais de licitação nos próximos blocos, mas eu espero que você tenha entendido.